Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 3 do livro de Naum apresenta uma mensagem final de julgamento contra Nínive, aprofundando a condenação da cidade pelo seu pecado e crueldade. O profeta descreve Nínive como uma cidade de derramamento de sangue, engano e violência, cujos pecados atraem sobre si o severo julgamento divino. O texto utiliza imagens vívidas para destacar o caos, a devastação e a vergonha que cairão sobre a cidade, revelando o caráter inevitável da justiça de Deus. Além disso, compara Nínive a outras nações poderosas que também foram destruídas, enfatizando que nenhum poder humano pode resistir ao julgamento do Senhor. Este capítulo conclui a profecia de Naum com uma declaração contundente da soberania divina e um lembrete de que Deus é justo em todas as suas ações. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Naum 3 do livro de Naum da Bíblia. Ai de Nínive! Um ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. 2 amperes hora. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. 3 cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. 4 Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. 5 Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. 6 Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. 7 Todos os que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? 8 Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas, o seu muro. 9 A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. 10 Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. 11 Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. 12 Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros, basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. 13 Olhe bem para suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. 14 Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. 15 Mesmo assim o fogo consumirá você, a espada a eliminará e, como gafanhotos devastadores, a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. 16 Você multiplicou os seus comerciantes,
tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. 17 Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais, como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas, quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. 18 Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. 19 Não há cura para sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois, quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. O capítulo 3 do livro de Naum é uma profecia que anuncia o juízo final contra Nínive, destacando sua crueldade, corrupção e arrogância. A linguagem vívida descreve tanto os crimes da cidade quanto sua destruição inevitável. Vamos explorar o significado em detalhes. Primeiro, acusações contra Nínive, versículos 1-4. Verso 1. Nínive é chamada de cidade sanguinária, conhecida por seus crimes de guerra, exploração e violência contra outros povos. A cidade está repleta de fraudes e roubos, sempre fazendo vítimas. Versos 2-3. O texto descreve a brutalidade do ataque que está para vir, com sons de batalha, chicotes, rodas de carros, cavalos em galope e uma cena de devastação total, montanhas de cadáveres e corpos espalhados. Verso 4. A prostituta sedutora é uma metáfora para a cidade. Nínive seduziu e escravizou outras nações com suas promessas enganosas e sua influência corrupta, usando também práticas de feitiçaria, possivelmente rituais religiosos pagãos e manipulação política. Segundo, o juízo de Deus contra Nínive, versículos 5-7. Verso 5. Deus declara novamente: estou contra você. Ele expõe Nínive como uma cidade vergonhosa, desnudando sua verdadeira condição para que todas as nações vejam. Verso 6. A imagem de jogar imundície sobre a cidade simboliza o desprezo e a humilhação que Nínive sofrerá. A cidade será um exemplo de ruína e condenação. Verso 7. Nínive será tão completamente destruída que ninguém lamentará sua queda, pois todos a reconhecerão como um símbolo de crueldade e opressão. Terceiro, comparação com Tebas, versículos 8-10. Nínive é comparada a Tebas, uma cidade egípcia fortemente protegida por rios e aliada a grandes potências como Etiópia, Egito, Fute e Líbia. Apesar de sua força, Tebas foi derrotada e humilhada, com suas crianças massacradas e seus líderes levados ao exílio. A implicação é que, se Tebas foi destruída, Nínive, mesmo sendo poderosa, também será. Quarto, fragilidade de Nínive, versículos 11-17. Verso 11. Nínive ficará embriagada e confusa diante do ataque, incapaz de se defender. Verso 12. Suas fortalezas, comparadas a figueiras maduras, são fáceis de derrubar. Qualquer abalo fará suas defesas desmoronarem. Verso 13. Os soldados de Nínive são descritos como mulheres, simbolizando fraqueza e incapacidade de enfrentar o inimigo. Suas portas estão abertas, sem resistência. Versos 14 e 15. Apesar de todos os preparativos para o cerco, o esforço será inútil. A destruição virá como fogo e como uma praga de gafanhotos, devorando tudo. Versos 16-17. Nínive é criticada por sua riqueza e seus comerciantes, que se multiplicaram como gafanhotos para explorar as nações. No entanto, assim como os gafanhotos desaparecem, os aliados e líderes de Nínive a abandonarão no momento crítico. Quinto, sentença final contra Nínive, versículos 18-19. Verso 18. O rei da Assíria e seus líderes são descritos como pastores e nobres que estão adormecidos, ou seja, incapazes de liderar ou proteger o povo. O resultado é que o povo de Nínive se dispersará, sem esperança de ser reunido. Verso 19. A chaga de Nínive é incurável e sua ferida é mortal. Sua destruição será celebrada por todas as nações, pois a cidade era conhecida por sua crueldade ilimitada. Temas principais. 1. O juízo inevitável. Nínive, apesar de sua grandeza, não pode escapar do juízo de Deus. Sua corrupção, violência e arrogância são as razões de sua ruína. 2. Retribuição divina.
A destruição de Nínive é apresentada como justa, um ato de retribuição divina pelas injustiças que a cidade cometeu contra outras nações. 3. Humilhação dos orgulhosos. Nínive é exposta e humilhada, mostrando que Deus não tolera a arrogância e o abuso de poder. 4. A alegria das nações. A queda de Nínive traz alívio para aqueles que sofreram sob seu domínio opressor. Imagens poderosas no texto. 1. Cidade sanguinária. Reflete a crueldade e os atos violentos de Nínive. 2. Prostituta sedutora. Representa a corrupção e a influência enganosa da cidade. 3. Figueiras carregadas de figos maduros. Simboliza a fragilidade das defesas de Nínive. 4. Gafanhotos devastadores. Mostra a exploração desenfreada de recursos e o abandono da cidade pelos aliados. Lições espirituais. 1. Deus é justo. Ele não ignora o pecado e o abuso de poder. Seu juízo é certo e justo. 2. A humilhação do orgulho. Nínive é um exemplo de como o orgulho e a confiança nas próprias forças levam à queda. 3. Esperança para os oprimidos. A destruição de Nínive é uma mensagem de consolo para as nações que sofreram sob seu domínio, mostrando que Deus não se esquece das vítimas da opressão. 4. Inutilidade da riqueza e poder. Nada pode proteger uma nação ou indivíduo do juízo de Deus se sua vida estiver fundamentada em injustiça e maldade. Não 3 é uma conclusão poderosa do julgamento contra Nínive, demonstrando o poder e a justiça de Deus ao lidar com a maldade e a arrogância. Vou te explicar Não 3 de forma didática, organizado por partes com os versículos, significado e conexões com o Novo Testamento. O capítulo 3 de Naum é uma descrição vívida e severa do julgamento final de Nínive, a capital do Império Assírio. Para entender a mensagem, imagine que não está pintando o cenário de uma cidade que colheu exatamente o que plantou. Primeira parte: o caráter de Nínive e o início da invasão. Versículos 1 a 3. Significado: não descreve por que a cidade será destruída. Ela era sanguinária e baseada em mentiras e roubos. Os versículos 2 e 3 são puramente sensoriais. Você quase consegue ouvir os chicotes e ver o brilho das espadas. A mensagem é que a violência de Nínive retornou para ela em forma de uma invasão imparável. Segunda parte: a queda da máscara, a metáfora da prostituta. Versículos 4 a 7. Significado: Nínive é comparada a uma prostituta sedutora. No contexto bíblico, isso representa o uso de influência, feitiçaria e poder político para enganar e escravizar outras nações. O julgamento. Versículo 5-6 Deus diz: Eu estou contra você. A punição é a humilhação pública. Naquela cultura, expor a nudez de alguém era a maior vergonha possível. Deus está dizendo que a glória de Nínive seria retirada para que todos vissem sua verdadeira face cruel. Terceira parte: o exemplo histórico, o caso de Tebas. Versículos 8 a 10. Significado: não faz uma pergunta retórica. Você é melhor que Tebas. Tebas, no Amon, era uma cidade egípcia poderosíssima que os próprios assírios haviam destruído anos antes. A lição: se nem a poderosa Tebas, com toda sua proteção geográfica, o rio Nilo e aliados, Etiópia, Líbia, escapou da destruição, Nínive também não escaparia. O orgulho de Nínive a fazia se sentir invencível, mas a história provava o contrário. Quarta parte: a fraqueza das defesas. Versículos 11 a 15. Significado: o profeta ridiculariza o esforço de defesa. Ele diz que as fortalezas são como figos maduros, versículo 12, caem sem esforço na boca de quem quer comer. Ele descreve os soldados como mulheres, versículo 13, uma expressão da época para dizer que estavam aterrorizados e sem força de combate perante o julgamento divino. Quinta parte: a ganância e a dispersão. Versículos 15b a 18. Significado: ele usa a metáfora dos gafanhotos. Os comerciantes e oficiais de Nínive eram como nuvens de gafanhotos. Estavam lá para consumir a riqueza, mas, ao primeiro sinal de perigo, quando o sol aparece, eles fogem. Versículo 17. Liderança morta. Versículo 18. Os pastores, líderes, estão dormindo, o que significa que estão mortos ou totalmente inertes. O povo está disperso porque não há mais quem os guie. Sexta parte: o fim irreversível. Versículo 19.
Significado: diferente de outras profecias onde há esperança de restauração, para Nínive a ferida é mortal. O capítulo termina com o mundo batendo palmas. Isso mostra o quão cruel a Assíria foi. Sua queda não gerou luto, mas alívio global. Ligação com o Novo Testamento. Embora não seja um livro do Antigo Testamento focado em um julgamento histórico específico, existem conexões teológicas importantes com o Novo Testamento. A justiça de Deus. O Novo Testamento reafirma que Deus é amor, mas também é justiça. Em Gálatas 6:7, Paulo diz: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Naum 3 é a aplicação prática dessa lei da semeadura. 2 A queda da Babilônia. No livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18, a descrição da queda da Grande Babilônia, que representa o sistema mundial rebelde a Deus, usa uma linguagem muito parecida com a de Naum 3. Ambas são descritas como cidades sedutoras, cheias de luxo e feitiçaria, que caem sob o julgamento de Deus em um único dia. 3 Jesus e o arrependimento. No Novo Testamento, Jesus menciona Nínive, Mateus 12:41. Ele lembra que, na época de Jonas, anos antes de Naum, Nínive se arrependeu. A mensagem de Naum 3 mostra o que acontece quando uma nação que conheceu a misericórdia decide voltar ao caminho da crueldade e ignora a paciência de Deus. Resumo didático. Naum 3 é um lembrete de que o poder baseado na exploração e na violência tem prazo de validade. Nenhuma muralha ou exército pode proteger uma estrutura que se coloca contra os princípios éticos e a soberania de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço ao nosso Senhor pela oportunidade de ter feito este vídeo e a todos que assistiram até agora. Nós veremos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!